Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Turminha, galerinha do oitavo ano da Escola Municipal Professor Marcílio Flávio Rangel. Professor Elia Ailton, nossa disciplina matemática. Bem, nessa semana nós começamos com o conteúdo operações envolvendo números naturais. Falamos da operação de adição, falamos da operação de subtração, multiplicação e divisão. No comentário desses assuntos, paralelamente, nós havíamos passado algumas atividades. Então, hoje em especial, nós estaremos fazendo a correção de uma delas, tá ok? Amanhã, no caso, no sábado, nós vamos estar disponibilizando um link da videoaula que ocorre na TV, tá certo? De um dos dias da semana, de segunda, terça, quarta, sexta, um desses dias a gente vai estar disponibilizando. Não existe o link separado específico da matemática. Normalmente, quando você posta o link, ele compõe todas as aulas da tarde. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um momento da aula de matemática. Você não tem a necessidade de você assistir todo o tempo da videoaula, digamos assim, das outras disciplinas, mas caso queira, nada lhe impede de estar fazendo isso, tá ok? Então, a gente vai estar postando este link, especificamente o intuito é você estar assistindo a aula de matemática, mas caso você queira assistir as outras aulas, nenhum problema quanto a isso, perfeito? Porque no caso nós não temos um link em especial só contendo a aula de matemática não, tá ok? Beleza. Então, nós vamos estar fazendo a correção no caso da nossa atividadezinha relativa ao quê? Relativa ao D19. E o que é que significa o D19? Descritor 19. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das operações, adição, subtração, operações de adição, subtração nas suas diferentes estratégias, ou seja, aqui em especial, a nossa adição e subtração, correção da nossa atividade proposta. A nossa primeira questãozinha, o que é que está abordando a mesma? O que é que você vai fazer? Procure aí o seu caderno, essa atividade, exatamente para fazer já o comparativo e verificar se você teve êxito ou não na sua execução. Beleza, eu tenho aqui 467 somado com 356. Aqui eu quero que você utilize o método usual, né? No caso, nós não vamos fazer aqui o método da decomposição, não. Será o método usual que nós iremos estar procedendo. Então, nós vamos colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. No caso aqui a gente tem a nossa unidade, nós temos aqui a nossa dezena, e no caso aqui nós temos a nossa centena. Esse aqui saiu show. Então eu tenho 7 debaixo do 6, o 6 debaixo do 5 e o 4 debaixo do 3. E fazemos aí a nossa soma de forma usual, o mesmo processo não está fazendo lá com a nossa subtração. Eu tenho 7 somado com 3, 7 somado com 6, eu encontro 13. Baixa o 3 e sobe uma unidade. Então, nós temos uma unidade, não, no caso, uma dezena. Então, no caso, nós temos 1, com mais 6, encontramos 7, com mais 5, 12. Então, baixo 2, subiu 1, 1 mais 4, 5, com mais 3, 8. Então, nosso resultado do item A é 823. Pegando aqui o nosso item B, 628 somado com 284. Ah, professor, tá fácil demais. Tudo bem, é só para que a gente faça a correção dessa atividade e você realmente observe se você acertou ou não. 8 somado com 4, encontramos 12. Foi 1. 1 mais 2, 3. Com mais 8, 11. Baixou 1, foi o outro 1. 1 mais 6, 7. Com mais 2, 9. 912 é a resposta do item B. 473 somado com 369. 3 mais 9, 12. 7 mais 6, 13. Só que foi 1. Então, 14. Foi 1 novamente. 1 mais 4, 5. Com mais 3, 8. Eis aí o nosso total,
842. 569 somado com 728. 9 mais 8, 17, foi 1. 1 mais 6, 7, com mais 2, 9. 5 mais 7, 12. Está aí o nosso total, 1.297. Perfeito? Belezinha? Espero que estejam entendendo, mas aí é tranquilo demais, né? Então, fazendo aqui já o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico, nós temos 619 somado com 572. 9 mais 2, 11, foi 1. 1 mais 1, 2, com mais 7, 9. 6 mais 5, 11, 1.191. Temos agora 846 somado com 469. 6 mais 9, 15, foi 1. 1 mais 4, 5, com mais 6, 11, foi 1. 1 mais 8, 9, com mais 4, 13. 1.315 é a nossa resposta. Item G, 3.462 somado com 4.859. 2 somado com 9, encontramos 11, foi 1. 1 mais 6, 7, com mais 5, 12, foi 1. 1 mais 4, 5, com mais 8, 13, foi 1. 1 mais 3, 4, com mais 4, 8. 8.322 é a nossa resposta. Próximo item. 6.481 somado com 7.564. 1 mais 4, 5. 8 mais 6, 14. Foi uma centena, no caso. 4 mais 5. Nós vamos encontrar 9 com mais 1, 10. Foi 1. 6 mais 1, 7. Com mais 7, 14. Vai fazendo aí um total de 14.045. Então, o nosso item A era apenas para fazermos essa somazinha, só relembrarmos basicamente. Acredito que ninguém tenha tido nenhuma dificuldade com relação a esse tópico. No nosso segundo, ou melhor, na nossa segunda questão, nós queremos o inverso da adição, nós queremos a subtração. Eu quero 672 subtraído de 438, mesmo processo. 2, dá para tirar do 8? Não, então nós vamos pedir emprestado. Então, no lugar do 2 vai ficar 12. Então, 12 tirando 8, fiquei com 4. Tá certo? 12 tirando 8, fiquei com 4. Só que eu não tinha aqui, eu pedi emprestado ao 7. Então, no lugar do 7 ficou 6. Então, 6 tirando 3, ficamos com 3. E aqui, 6 tirando 4, 2. 234 é a nossa resposta. Perfeito? Belezinha? 763, retirando 484. 3 não dá para subtrair do 4. Eu vou pedir emprestado ao 6. Então, no lugar do 6 vai ficar o número 5. E no lugar do 3, o 13. 13 tirando 4, 9. 5 não dá para subtrair 8. Pedi emprestado ao 7. Então, ficou agora 15. 15 tirando 8, 7. E aqui ficou 6, né? Já que eu emprestei. Então, 6 tirando 4, 2. 279 é a resposta do nosso item B de bola. 568 retirado 379, mesmo processo. 8 não dá para tirar 9, então pedi emprestado ao 6. Então, no lugar do 6 ficou 5. No lugar do 8 ficou agora 18. 18 retirado 9, ficamos com 9. Ficou 5 aqui. Como 5 não dá para retirar 7, pedi emprestado ao outro 5. Então, no lugar desse outro 5 ficou 4. No lugar agora desse 5 ficou 15. 15 tirando 7, ficamos com 8. E 4 tirando 3, ficamos com 1. 1.000, ou melhor, 189 é a nossa resposta. 530 retirando 328. 0 não dá para subtrair do 8. Então, pegamos emprestado aqui no 3. Então, ficou no lugar do 3 o 2. E aqui no lugar do 0, 10. 10 tirando 8, 2. 2 não dá para... Opa, 2 dá para subtrair do 2. Então, 2 tirando 2, 0. E 5 tirando 3, 2. Perfeito? Belezinha? Bacana? Espero que estejam entendido, tá? 600 menos... Espero que estejam acertando no caso. 600 menos 425. 600 menos 425. Não dá para subtrair 0 do 5, 0 do 2. Então, eu vou pedir emprestado ao 6 aqui, ó. Então, no lugar do 6 ficou 5. E aqui ficou 10.
Só que esse 10 vai emprestar 1 para o próximo. Então, aqui vai ficar 9 agora e aqui vai ficar 10, tá certo? Então, ficou 5, 9 e 10. 10 tira 5, 5, 9, tira 2, 7 e 5, tira 4, 1. 175 é a nossa resposta. 700 retira 239. Mesmo processo. Pede emprestado ao 7, ficou aqui 10, só que ele tem que pedir emprestado, então vai ficar 9 e aqui o último 10. Então, ficando 6, pegando da esquerda para a direita, ficou 6, 9 e 10. 10 tira 9, 1. 9 tira 3, 6. E, no caso, 6 tira 2, 4. 461. Uma maneira de você comprovar se está certo ou não é somar os dois últimos. Somando os dois últimos, ou seja, 9 mais 1, 10. 3 mais 6, 9 com 1 lá de cima, 10. 6 mais 2, ou melhor, 2 mais 4, 6 com mais 1, 7, dando um total lá de 700. Perfeito? Belezinha? Como nós vimos lá na nossa explicação. 4.873 menos 2.295. Processo mesmo. 13 tira 5, que pediu emprestado aqui é o 7, né? 13 tira 5, 8. Aqui ficou 6, pediu emprestado ao 8. Então, 16 tira 9, 7. Aqui ficou 7, tira 2, 5. E 4 tira 2, 2. 2.578. 5.400 menos 3.547. Ficou 10, tira 7, 3. Como ele pediu emprestado ao 4, aqui ficou 9 e aqui ficou 10. Então, 9 tira 4, 5. E aqui, no caso, agora ficou 3. Só que vai pedir emprestado ao 5. Então, 13 tira 5, 8. E 4 tira 3, 1. 1.853 é a nossa resposta. Aí a solução da nossa segunda questãozinha, sendo a bordada. Perfeito? Belezinha? Espero que tenha entendido. Não entendeu? Volta aí, ou pode estar nos perguntando através do nosso contato, que é o WhatsApp. A figura mostra quilômetros A em cada trecho. Quantos quilômetros percorrerá de ônibus para ir de A até C, passando por B? Estou aqui no A, tá certo? Estou aqui no nosso A e eu quero sair no percurso até o C, passando por B. Então, eu vou percorrer 322 quilômetros e depois percorrer 186 quilômetros. Então, o total de quilômetros que eu vou percorrer para sair de A até chegarmos a C, nós vamos pegar o 2 mais o 6, 8, o 2 mais o 8, 10 foi 1, 1 mais 3, 4, com mais 1, 5. Nós vamos percorrer 508 quilômetros. Mas se agora nós fizéssemos o contrário, como assim? Eu quero sair de A até C, mas agora eu quero passar por D, não por B. Mesmo processo, meus jovens. Eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar aqui, ó, 166 quilômetros e vou andar mais 374 quilômetros. Para fazer no total, ó, de 6 mais 4, 10. Foi 1, 6 com 7, com mais 7, 14. Foi 1, 1 mais 1, 2, com mais 3, 5. Então, nós vamos obter um total de 540 quilômetros rodados, saindo de A, passando por D e indo até C, tá certo? Então, no item A, eu fui de ônibus. No item B, eu resolvi fazer um trajeto diferente e eu fui de carro. No item A, nós fomos de ônibus, percorremos um total de 508. No item B, nós fomos para um outro caminho, nós fomos de automóvel, percorremos por um outro caminho, 540 quilômetros percorridos. E no item C, o que é que nós queremos? Nós queremos saber a viagem foi mais curta de ônibus ou de automóvel. Nós percebemos que de ônibus foram 508 quilômetros rodados e de automóvel 540 quilômetros rodados. Então, a viagem mais curta foi a de ônibus. E qual foi a diferença? Basta nós pegarmos o 540, o maior valor, e retirarmos o menor valor, que é 508, obtendo 32 quilômetros. Essa é a nossa diferença dos dois percursos feitos. A figura mostra trechos de estradas de rodagem. Os números indicam quantos quilômetros há em cada trecho. Analise cada alternativa e marque a opção correta. Vocês observam que nas minhas alternativas, todas estão saindo de A até C.
Então, para sairmos de A até C, só tenho dois percursos. Ou eu pego passando por B, ou eu pego passando por D. Praticamente idem o que nós tivemos na questão anterior. Então, eu vou pegando de A passando por B. Então, rodei 161 e depois vou rodar 93, rodando um total de 254 quilômetros. Mas agora eu quero sair de A, passando por D e indo até C. Vou andar 83 quilômetros, depois andar mais 187 quilômetros, andando um total de 270 quilômetros. Esses são os dois possíveis percursos para sairmos de A até C. Ou eu passo por B, ou eu passo por D, encontrando esses dois resultados. Fazendo análise das nossas alternativas. Eu quero ir de A até C passando por B. Então, eu vou andar 244 quilômetros? Não, nós vamos andar 254. Eu quero sair de A para C passando por B. É 264? Não, já falei que é 254. Agora eu quero sair de A para C, passando por D. É 260? Não, é 270. E isso está sendo expresso na nossa letra D de dado, tá ok? É a nossa resposta correta. Tranquilo? Também a nossa questãozinha número 4. Eu tenho aqui na questão 5 que Lucy saiu para fazer compras com duas notas de R$ 100. Então, significa que ela saiu com R$ 200. Gastou no supermercado 142 e na padaria R$ 6 e no açougue R$ 32. Ele quer saber com quantos reais a Lúcia conseguiu voltar para casa. Quantos reais a Lúcia conseguiu voltar para casa? Então, para isso, precisamos encontrar, no caso, o gasto que Lúcia teve. 142, supermercado, padaria, R$ 6, com mais 32 do açougue. Somando, vamos encontrar um gasto de R$ 180. Como ela levou na carteira R$ 200, duas notas de 100, 100 mais 100, 200, e gastou 180, sobrou na carteira quanto? R$ 20. Então, o que sobrou após as compras estabelecidas por ela foi de R$ 20, que está sendo expresso pela letra C de chocolate. Beleza? Bacana? Tá facinho a nossa atividade exposta até o momento. Nossa sexta questão, nós temos o quê? A rodovia que liga as cidades A e B mede 180 quilômetros. Então, de A até B, 180 quilômetros. Percorrendo a rodovia, Ari saiu da cidade A para B e andou 87 quilômetros. Jair saiu da cidade B em direção à cidade A e percorreu 52 quilômetros. Que distância os separa? Observem que eles tomaram posições diferentes de B para A, ou seja, os mesmos não se encontraram ainda. Nós queremos saber qual é essa diferençazinha aqui. Qual é essa diferençazinha que está faltando para que eles possam se encontrar. Diferença, suponhamos que ele andou 52 e já parou aqui. Suponhamos que ele andou 87 e parou aqui. Então, qual é a diferença? Ou seja, qual é a distância que separa os dois? Muito simples. Basta nós pegarmos o que cada um já andou, ou seja, 87 mais 52, 139. É a distância percorrida pelos dois juntos. Qual é a distância entre as duas cidades? 180. Então, consequentemente, 180 é a nossa distânciazinha entre as duas cidades. Como os dois juntos já percorreram 139, subtraindo para descobrirmos a distância que os separa, vamos encontrar 41. Então, 41 quilômetros corresponde à distância que os separa, que é representado pela nossa letra D de dedicado, que são vocês, beleza? E para finalizarmos a nossa atividadezinha proposta, nós vamos estar falando aqui da nossa sétima questão, que está nos dizendo que em 2015, dos 250.135 habitantes de um certo município, 50.027 tinham mais de 60 anos, 60 ou mais. Quantos habitantes tinham menos de 60 anos nesse município? Simples. Eu vou pegar o total de quê, professor? Você vai pegar o total de habitantes dessa cidade. Qual é o total de habitantes dessa cidade? 250.135, total de habitantes do município. Qual é o total de
pessoas que têm mais ou 60 anos, tem 60 ou mais anos, 50.027. Subtraindo, nós vamos encontrar o total de pessoas que têm menos. Opa, novamente nós tivemos um probleminha aqui, ou seja, aqui não é mais, aqui no caso é menos, tá? Então, menos de 60 anos. Então, subtraindo 250.135 menos 50.027, vamos encontrar 200.108 habitantes que têm menos de 60 anos. Pegamos o 5, não dá para subtrair de 7, ficou 15, porque pedimos emprestado ao 3, que virou 2. Então, 15 tirei 7, fiquei com 8. Aqui ficou 2. Então, 2 tirei 2, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. E baixamos o 2, encontrando 200.108. Qualquer coisinha, faça o somatório das duas últimas, dos dois últimos números para encontrarmos o nosso terceiro, para você comprovar que você fez a subtração correta. Espero que tenham entendido, espero que tenham acertado 100% a nossa atividadezinha proposta, tá ok? Até a nossa próxima aula. Abraços a todos.